Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Imparável aqui no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. Na última semana, esta imagem viralizou na internet. Aos 67 anos, Aguimael Valadares de Freitas foi nomeado procurador do estado de São Paulo e passou a representar algo muito maior do que uma conquista pessoal: a certeza de que não existe idade certa para começar de novo. Do momento em que viu seu nome publicado no Diário Oficial até o dia da sua posse, Guimael vivenciou uma avalanche de emoções. Mas talvez nada se compare à ligação de sua filha, também procuradora, com a voz embargada pela emoção, dizendo: Pai, agora somos colegas. Nascido no interior da Bahia, filha de um agricultor e de uma dona de casa que, mesmo semi-analfabeta, foi o pilar da educação em sua família, a Guimael construiu uma vida de esforço e retidão. Formou-se em odontologia pela Universidade Federal da Bahia, atuou por décadas como dentista no SUS e, aos 53 anos, tomou uma decisão audaciosa: ingressar na faculdade de Direito. Essa é a história de um homem que, entre o trabalho, o cansaço e as incertezas, nunca deixou de acreditar. É uma jornada de muita perseverança, fé e um propósito inabalável de servir. E é com muito, muito orgulho que dizemos que o senhor Aguimael, foi aluno aqui no GRAN. Senhor Aguimael, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. É uma alegria, uma honra poder dividir esse espaço com você. Muito obrigado. Gabriel, o prazer é todo meu. Estamos aqui às ordens. Espero que meu exemplo influencie positivamente muitas pessoas, para que elas entendam que sempre é tempo de começar. Senhor Aguimael, o senhor nasceu em Coaraci, interior da Bahia, filho de um agricultor e de uma mãe semi-analfabeta que sempre valorizou o estudo. Como a sua infância moldou o homem que o senhor se tornou? Minha infância, Gabriel, foi uma infância de muitas dificuldades, né? Apesar de ter sido uma infância feliz, uma infância criada numa cidade pequena, tomando banho de rio, pegando passarinho, indo pro mato, catando goiaba, comendo jaca, tudo que uma criança do interior faz e que muitas vezes a criança que nasce na cidade grande não tem essa oportunidade, eu fiz. Desde pequeno eu sempre tive uma tendência para estudar. Começava quando era garoto, minha mãe não tinha muita condição, eu procurava sempre fazer alguma coisa, vendi jornal, é, tinha o meu carrinho de pegar a feira daquelas pessoas mais abastadas, ia na feira, pegava, levava na casa, entregava carne, os açougueiros mandavam entregar carne na casa também dessas pessoas, eu também ia, tudo para ter um dinheirinho para ir ao cinema no final de semana e comprar gibi, que era uma grande paixão minha naquela época. Lia tudo que aparecia na minha frente. Tio Patinhas, Mônica, Luluzinha, Batman, todos esses, né, criaram meus heróis. Gostava especialmente do Fantasma, que era o herói da Marca da Caveira, e era um herói lá das florestas africanas, que defendia a floresta contra os ataques dos desmatadores. E assim, fui vivendo minha vida, minha infância, concluí o ginásio em Coaraci. Chegar aos 15 anos, minha mãe me enviou para Vitória da Conquista, onde, na casa de uns parentes, onde fiz o primeiro e o segundo grau. Naquela época se chamava o primeiro e o segundo ano do segundo grau, que naquela época chamava-se de científico. E terceiro ano fui para Salvador, onde fiz o vestibular para odontologia e apenas com 17 anos consegui êxito e logrei na faculdade de odontologia. Inclusive, eu acredito que devo ter sido um dos poucos estudantes de odontologia que se formou sem comprar um único material, porque eu não tinha condição de comprar. Tomava emprestado dos colegas, e eles sempre com boa vontade também, vendo a minha situação.
Sempre na minha vida eu sempre recebi apoio também. Eu fui sempre, acho que, abençoado por Deus nesse ponto. E minha mãe, que você falou aí, foi uma grande incentivadora. Muitas vezes, eu sempre conto a história para minha mulher, para minhas filhas. Ela sempre teve uma ligação muito grande comigo, a gente viajando às vezes de ônibus, passava na beirada daquelas fazendas de cacau, ela olhava aqueles trabalhadores rurais naquele sofrimento diário, trabalhando no facão, na foice. Ela disse: olha lá, meu filho, se você não quiser ir para ali, você vai ter que estudar. E isso cada dia mais me estimulava, né? Li muito literatura, é, a coleção de Jorge Amado, quase todas, que falava muito do sul da Bahia. Eu sempre dizia, até hoje digo, que o meu sonho naquela época de riqueza, eu sempre tive inveja do cara que tem dinheiro, mas não pelo dinheiro, porque eu queria ter uma biblioteca para me estudar, queria ter um monte de livro para me estudar, era isso o meu sonho. Felizmente cheguei onde cheguei. O senhor, passou em odontologia, começou a morar na residência universitária. Como é que foi esse período da sua vida? Foi um período difícil, mas ao mesmo tempo também enriquecedor. Residência universitária, conheci muita gente, de vários cursos. Isso me ampliou mais ainda o meu interesse pela cultura, pela leitura. Naquela época, o movimento estudantil era muito atuante, né, na época da ditadura militar, e a gente se envolvia muito. Lá tinha um cineclube, a gente passava os filmes bons, e discutíamos assuntos da época, da política, ia na biblioteca da Faculdade de Odontologia, eu estudava tudo quanto era tipo de livro, até livro em espanhol, aqueles livros antigos, eu pegava para estudar. Foi uma época que difícil, mas você sabe que a juventude, para a juventude, o difícil não incomoda muito, né? Foi ótimo aquela época, uma época de grande crescimento intelectual, moral, humano. Eu tenho muitas saudades, inclusive, daquela época. Vamos avançar um pouquinho aqui na história. O senhor, terminou a faculdade, depois fez concurso, trabalhou no SUS muitos anos, né, décadas ali como dentista no interior, se eu não estou enganado. E depois, certo dia ali, com mais de 50 anos, decidiu queria fazer faculdade de direito. É isso? O que que aconteceu? É mais ou menos por aí. Eu sempre tive um sonho, né? Que naquela época meu interesse era muito grande, né? Principalmente pelas questões sociais, né? Como eu disse, você tinha um movimento estudantil, e o curso de odontologia parece que não me bastava também. Achava que eu queria estudar outras coisas. Na época até pensei em trocar de curso, pensei em fazer economia, para entender melhor a vida, né? Entender melhor as questões sociais. E aí ficou esse sonho latente de fazer ciências humanas, especialmente o direito, né? Que sempre gostei de saber dos direitos de todos nós, né? E aí, pela influência de minha mulher, minha filha também já era procuradora do Estado quando eu resolvi fazer o direito, né? Foi uma coisa praticamente natural, pelo meu gosto da leitura, resolvi entrar, foi uma beleza, tirei o curso sendo muito respeitado pelos meus colegas, pelos meus professores, e aí resolvi me dedicar a fazer concurso, exerci também um pouco a advocacia privada, mas o meu sonho sempre foi direcionado ao serviço público, e como você disse, eu exerci odontologia a maior parte no serviço público, mas eu tinha também um consultório também, não deixei de exercer também a odontologia privada, mas a maior parte foi no serviço público. Achava interessante porque a área de saúde, a gente ajuda muitas pessoas. A gente tem eu que sempre tive uma sensibilidade social, eu achava muito proveitoso você ir na zona rural, como eu trabalhava, em unidade móvel também. Eu sempre gostei de servir, sempre me emocionava quando as pessoas me encontravam, os meus pacientes. Mesmo depois que eu já não exercia mais odontologia,
muitos diziam: Moço, cadê você? Você nunca mais, onde é que você está? Aquilo, para mim, me gratificava muito, né? Fazer o bem sempre foi uma coisa que me animava, me estimulava e achava muito importante ter essa sensibilidade social e trabalhar para o povo. Sempre gostei disso. Como o senhor fez para conciliar o trabalho como servidor, né, como profissional de odontologia no serviço público, uma clínica particular também, ali a parte da família e os estudos da faculdade? Dava tempo Na de fazer época, tudo isso? na época da faculdade, eu já não tinha mais a clínica privada. Eu vi que não tinha mais condição e eu já tinha parado com a clínica privada. E na faculdade, a gente sempre dá um jeito quando se quer, né? A gente procurava estudar à noite, eu realmente também contei, às vezes, com a compreensão também dos gestores, né, que houve uma diminuição também da minha carga horária, porque também eu já comecei a sentir os efeitos do exercício intenso da odontologia durante décadas, né? Trabalhar mais de 12 horas por dia, então aquilo já começou a me afetar a minha saúde, eu tive problemas na coluna, e já comecei quando eu comecei a estudar direito, eles já começaram a me direcionar para essa área jurídica, já comecei a ficar na procuradoria fiscal e já comecei a ter mais tempo também e conciliava o trabalho com os estudos, né? Estudava nas horas vagas, tudo quanto é momento vago, eu estava estudando. A minha mulher, inclusive, se aborrecia às vezes comigo, né? Porque às vezes eu ia até para a cama com os vídeos ligados nos vídeos, às vezes dormia com o YouTube ligado, no celular ligado nas aulas, né? As aulas do Gran Curso também vi muito com o Gustavo Brígido, gostava muito dele, principalmente que ele dizia, tinha um ditado dele que eu nunca esqueci: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, foi muito bom, eu espero nunca perder a vontade de estudar e de querer aprender. É isso que me motiva até hoje. O senhor concluiu a faculdade com quantos anos? A faculdade de Direito, Direito, isso. com Direito eu concluí com 57 anos. 57 anos. Foi a partir desse momento que o senhor começou a estudar para concurso jurídico ou já estava estudando antes? Eu já vim estudando na faculdade, né? Mas ainda não tinha esse direcionamento certo para concurso. Mas depois que eu me formei, eu me direcionei completamente para isso. Cheguei a fazer muitos concursos. Eu fiz concurso da magistratura, cheguei a passar na primeira fase do TJ Minas, TJ Bahia, fiz defensoria também, passei lá na primeira fase da defensoria do Tocantins, passei para juiz leigo, mas não pude assumir porque eu ainda não tinha 2 anos de prática jurídica, mas não conseguia lograr êxito, nunca mais nada daquilo me desanimava, eu sabia que era uma questão de tempo, que qualquer momento ia chegar um momento que eu ia comemorar, sabia, eu tinha certeza, tinha uma fé inabalável em Deus também e nos meus esforços, as derrotas nunca sempre eu via como, quando eu saía derrotado de um concurso, eu dizia: você está aprendendo, Aguimael, fique tranquilo, você está aprendendo. Cada dia que passa, você está aprendendo. Era isso o meu lema, é o que me motivava sempre. O senhor, então, nunca pensou em desistir? Nunca pensei em desistir, nunca. Aliás, a palavra desistência não faz parte do meu vocabulário. É uma coisa assim que eu sou, como diz, eu sempre digo para minha mulher que eu sou teimoso igual um burro quando empaca. Não sei se conhece a zona rural, se é da zona rural. Um burro quando empaca ali não tem jeito. Chibata no lombo dele, mas ele não sai do lugar, ele fica na dele. Então eu sempre, inclusive eu pensava assim, se eu não conseguir
passar até os 70 anos, nada, eu vou estudar para cartório. Meu pensamento era isso. Mas desistir não é um, não é um verbo que eu conjugue bem, não, não faz parte. Bom que o senhor se formou com 57, tomou posse com 67. Foram 10 anos nessa jornada de estudo para concurso. Acabou interrompendo em algum momento ou foi consistente, foi constante? Nunca interrompi olha, eu só me interrompi, assim, eu me senti, a única coisa que eu me senti, que eu me deprimi um pouco, foi quando eu fiz o concurso da AGU, que eu fiz duas segundas fases, da PFN e de procurador federal, e eu achava que já estava preparado para passar, e não consegui passar. Inclusive, na prova de procurador federal, teve uma dissertação sobre fiéis, e eu acabei, não sei como, não levei a lei do fiéis, e foi justamente uma dissertação. E aquilo me prejudicou enormemente, porque pela primeira vez numa prova eu me senti nervoso. Eu só não entreguei a prova porque Deus me segurou e eu dizia sempre para mim, Guimael, a vontade é de entregar a prova, eu dizia, Guimael, você não vai entregar. Você chegou até aqui, você tem que fazer. E aí eu fiz a prova, mesmo sem a lei, eu procurei fazer a prova usando a Constituição, usando a lei de diretrizes e bases, procurando outros apoios, e mesmo assim ainda consegui ser classificado, mas não consegui. Outros foram melhores do que eu, mas eu consegui a média. Mas não, se eu, não, eu fiquei com aquela dor, porque eu tenho certeza que se eu tivesse com a lei na mão, eu teria passado na Procuradoria Federal. E para a PFN também foi por uma coisa mínima, e aquilo me deprimiu, mas me deprimiu, vírgula. Eu fiquei uns 3 dias deprimido, depois eu já comecei a jornada para a PGE São Paulo e consegui passar na PGE São Paulo. Como foi a sensação no momento que você viu seu nome na lista de aprovados, aí todas as etapas como procurador do estado de São Paulo? Foi uma coisa assim que a gente. Foi uma sensação indescritível, viu, Gabriel? Foi uma coisa assim que a gente não. Foi uma alegria tão imensa, uma coisa tão forte que eu sempre me emociono. Foi, foi uma sensação do dever cumprido, uma sensação assim de gratidão também a tudo, a todos, a minha família, a minha filha que ligou para mim me dando a notícia. Foi uma coisa assim que A filha que te só Deus contou o resultado, ela que te ligou é, avisando que o senhor tinha ela passado. tinha passado, que tinha sido nomeado, que eu não realmente não foi tanta gente, um concurso tão disputado, né? A gente sempre fica aí, já vinha de tantas derrotas, né? A gente fica sempre com o pé adiante, outro atrás, com medo de novas decepções, né? Mas eu acredito tudo em Deus também. Eu sou uma pessoa tenho muita fé em Deus. Eu acredito que foi Ele que me deu essa vitória também. Eu acredito que o meu esforço, mas eu acredito também nos professores também que me ajudaram, vocês aí do Gran Curso. Gostaria de fazer uma homenagem aqui, já que o espaço está aberto, a um professor que eu tive na faculdade, o professor Pablo Valdivieso, que ele hoje é juiz federal. Eu estagiei com ele na PFN, ele era procurador da Fazenda Nacional, ele me estimulou muito. Foi, eu só tenho gratidão. Gratidão a Deus, aos professores e à minha família. É esse o sentimento que eu tenho. Sua filha, quando ligou para o senhor, estava chorando, emocionada. Como é que foi essa ligação? Foi um momento assim de uma mistura de êxtase, né? Foi uma coisa assim que é indescritível, uma emoção. A gente sempre, toda vez que eu lembro desse momento, me vem lágrimas nos olhos. Eu
Eu realmente, que foi ela que me influenciou muito, sabe? Ela e especialmente minha mulher, ela está aqui ao lado ouvindo essa entrevista. É uma companheira de todas as horas, de todos os momentos. A minha família, de uma forma geral, não só essa minha filha, eu tenho também outras duas filhas também. Eles sempre acreditaram em mim, sempre me estimularam, sempre quando eu tinha as derrotas, não, meu pai, você vai conseguir, um dia vai chegar a sua vez. E eu, um momento assim de glória, um momento assim de glória, de muito choro mesmo, de alegria, de desabafo, de uma emoção mesmo assim, que a gente não sabe nem descrever direito. Essa aqui é a grande verdade. E agora o senhor é colega de uma das suas filhas, que também é procuradora de São Paulo. Não, ela é procuradora do estado de Tocantins. Ah, do Tocantins, ela Do Tocantins. Ela adentrou na procuradoria com 24 anos. Ela passou no primeiro concurso, né? passou Ela não nova, hein? sofreu, É, 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 ela não sofreu tanto que eu sofri. Ela não foi o concurseiro raiz, né? Ela não, porque eu acredito que a maioria dos concurseiros passa por esse drama, né? a De muitas maioria reprova derrotas, muito antes, é, sim. na verdade, para depois chegar à vitória. Eu sempre disse que as derrotas para mim foram aprendizado, foram um grande aprendizado, grande aprendizado. Graças a Deus que tem as derrotas para quando a vitória chegar, chega melhor, não é? Não adianta. É. Tem o poeta Raul Seixas, que eu admirei na minha adolescência, né? Ele tinha uma música que ele dizia, um verso que ele dizia: é chato chegar a um objetivo num instante. Né? Aquela música da metamorfose ambulante, né? Então, isso aí também me guiava, né? Então, é chato. Outro também que eu me lembro é um filme que eu assisti também que ganhou inclusive a Palma de Ouro em Cannes, o Cangaceiro, de Dias Gomes, né? Eu não sei se ganhou a Palma de Ouro, mas parece que foi o melhor filme de aventura. Acho que ganhou a Palma de Ouro foi o Pagador de Promessa, que uma mulher estava atrás da cabra dele, ele dizia: olha, eu não quero você não, a fruta a minha fruta melhor é aquela que está no olho do pé, aquela que a gente vai buscar lá com todo o sacrifício e a gente vai pegar ela. Então foi assim que eu senti tudo isso, essa mistura assim, porque quanto mais as coisas são difíceis, mais elas são valorizadas, elas são importantes na vida da gente. Como é que está essa nova fase do senhor, da sua família, com sua esposa aí morando em São Paulo, no novo estado, um novo trabalho, uma nova carreira completamente, como é que tá? É, até agora só tem sido festa, né? Fui recebido assim pelos colegas, pelos procuradores, inclusive os procuradores antigos, com muita simpatia, eles sempre admirados, eu fico até às vezes encabulado, porque eu realmente não esperava essa repercussão, confesso que em nenhum momento eu esperava que esse feito meu, como dizia um amigo meu que essa semana disse para mim, ele usou um termo, inclusive, eu dei até risada, um termo antigo, essa façanha, né? Ele usou esse termo. Eu não esperava que isso emocionasse tanta gente, que tanta gente admirasse essa minha vontade, essa minha persistência de, aos 67 anos, conseguir chegar a um cargo da Procuradoria, talvez a Procuradoria mais importante do país, né? É, acredito que seja uma das carreiras mais brilhantes da Procuradoria. Não sei nem se a AGU chega né? Então, é um cargo, é um estado. São Paulo é um país, né? Um país, o estado mais importante da federação. Todo dia que eu chego lá, conheço gente, as pessoas vêm me abraçar, vêm. Aguimael, eu queria te conhecer, mas você é um exemplo, para todos nós, para todo mundo. Olha, minha mãe, hoje mesmo, conheci uma procuradora, ela já faz parte, não é da agora que ela faz parte, já tem um tempo. Ela diz: olha, minha mãe tem 60 anos, não quer aprender inglês, eu mostrei você lá para ela, olha aqui, ó, a Guimael com 67 anos,
sendo procurador, por que é que você não quer aprender mais, não quer aprender uma língua? Isso tudo é gratificante demais. Isso aí por enquanto, eu ainda estou vivendo um sonho, estou vivendo um sonho. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que daqui a um dia vai vir o trabalho, vai vir a responsabilidade, e eu sei que eu vou ter que me dedicar muito eu tenho certeza que eu não quero, inclusive, frustrar tanta expectativa boa que todo mundo botou em mim. Eu espero ser um procurador bom, um bom procurador, competente, dedicado. Espero exercer minha profissão até com um brilho. É o que eu espero. Aproveitando esse gancho, né, você mencionou de uma pessoa que o abordou e mencionou que a mãe não queria aprender inglês com 60 anos. O que o senhor diria para pessoas que estão nos acompanhando aqui, concurseiros ou possíveis estudantes ali pensam em concursos, que já passaram dos 40, 50, 60 ali, e acham que já não é mais o momento, que já passou da hora, que já é tarde demais, que não vale mais a pena se dedicar. Qual orientação, conselho você daria para essas pessoas? Eu acho que, com o meu exemplo, ficou demonstrado que nada é impossível, né? Que o tempo não existe, o tempo é uma ficção, né? Eu acho que se a gente está com a cabeça boa, se você tem inteligência, Deus lhe deu inteligência, deu competência, lhe deu saúde, não vejo, porque a gente vê, não só o meu exemplo, a gente vê outras pessoas, às vezes com alguns tipos de deficiências também, graves, e que também lutam e que conseguem os seus objetivos, os seus sonhos. Eu acho que a gente nunca deve desistir do que a gente quer, do que a gente sonha, nunca deve se desistir de aprender. É, eu sempre me interessei pela arte, pela música, boa música, a MPB, e o poeta Gonzaguinha também me ensinou a dizer que a gente é um eterno aprendiz. A gente está sempre tendo que aprender alguma coisa. A gente só deixa de aprender quando a gente morre, né? A gente vai ter tanto tempo para ficar lá na eternidade sem fazer nada, sem, né? Quem sabe às vezes aprende, né? Os espíritas dizem que a gente está aprendendo, vamos e voltamos também para aprender com novas vidas, né? Então, eu, o conselho que eu dou para as pessoas é que elas não desistam, que essa questão de idade é um conceito, só um preconceito. Não vejo a idade como um empecilho. Se você tem saúde, se você está bem, inclusive quanto mais você estuda, quanto mais você usa sua mente, você pode se livrar de doenças degenerativas, como Alzheimer, essas doenças cerebrais. É comprovado que quanto mais você usa o cérebro, tudo que você usa vai ficando mais novo, né? A lei do uso e do Verdade. desuso, né? Quem estudou a teoria da evolução sabe disso, que as espécies evoluem. Se você deixa de usar uma coisa, muitas aves, às vezes, deixam de voar, porque não tem predadores, elas perdem a capacidade de voar, porque não usam as suas asas. Então, nós temos que usar o nosso cérebro. Aristóteles diz que o homem foi feito para pensar. Ele diferencia dos animais porque ele pensa, porque ele tem um raciocínio. Então, essas pessoas, elas têm que continuar vivendo a vida. Se separar, você entra em depressão, é igual, como diz o pessoal desde menino, é igual, como dizia aquele ditado popular, a vida é igual bicicleta, andar de bicicleta, se parar, você cai. Então você não pode parar, você tem que continuar. Estou velho, isso para mim é uma coisa que, sei lá, até meio deprimente a pessoa diz, né? Eu sei que eu estou um cara que tem minha idade, mas eu me considero um espírito jovem, né? Por que você vai parar? Eu não vejo por quê. Você vai entrar em depressão, vai ficar doente, e você aprendendo, não, você vai renovando seu espírito, renovando sua vontade de viver. A vida só tem sentido para mim assim, aprender coisas novas, descobrir coisas novas. Eu vejo assim, é o meu modo de ver a vida. Sr. Guimael, muito obrigado pela conversa, pelo seu tempo. Parabéns mais uma vez pela história. Obrigado aqui pela confiança no Grafo. Foi um prazer, uma honra ter essa aula de vida aqui com o senhor.
que eu tenho certeza de que vai inspirar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço muito ao GRAM. Espero realmente que as pessoas entendam que, principalmente a terceira idade, né? Ele chega na terceira idade e pensa que a vida acabou, eu já estou velho. Não tem nada disso. A gente tem experiência, a gente tem competência, a gente tem cérebro, os neurônios continuam aí ativos, né? E vamos lutar, vamos viver. Enquanto a vida, a esperança. Eu agradeço muito o espaço, viu, Gabriel? Fico aí muito satisfeito e a hora que precisar de mim aí para aparecer, para dar alguma entrevista mais, e espero que realmente eh, sirva de estímulo para outras pessoas, principalmente a juventude, né? Que a juventude, hoje em dia, a gente vê muitos jovens que parece que já estão velhos. Olha aí, tem jovens que parece que já estão velhos. Eu, velho, me sinto novo, me sinto jovem, me sinto forte, me sinto bem. E o pessoal da terceira idade também não se iluda não, vai para frente. Não se continua, a juventude não acaba não. Tudo só acaba quando a gente morre. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, seu comentário, ative as notificações clicando aí no sininho para você receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui semanalmente há mais de 6 anos, às 19 horas, toda quinta-feira. Ou, se você preferir, siga esse conteúdo em formato de podcast no Spotify. Também estamos por lá, basta curtir ali as conversas, seguir os nossos podcasts aí, números ali para você assistir. Até a próxima, fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas, toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.